irmã Valéria disse, qual é a palavra do irmão José não saiu, mas eu me arrumei lá e não consegui levantar. Eu já estava já desistindo. Não passei a irmã ia pregar hoje. Muito bem, meus queridos. Vamos passar então a nossa meditação desta manhã. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Ageu, no Velho Testamento. É bem facinho de achar Ageu, a gente lê quase todo dia Ageu. É o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Você começa de trás para frente, aí tem lá, né? Malaquias, Zacarias, e é facinho de achar. Ageu capítulo 2, e nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 9. Ageu 2, de 1 a 9. Os irmãos que forem encontrando, por gentileza, se coloquem de pé, para que todos possamos ler reverentes na palavra do nosso Deus. Ageu capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler, queridos, na minha versão, e os irmãos me acompanham a leitura silenciosa, para evitarmos o choque entre nossas muitas versões, de modo que todos possam compartilhar da clareza do texto. Diz assim o texto sagrado: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que tendo edificado viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é ela como coisa de nada aos olhos de vocês? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos meditar, queridos, sobre a comunhão de Deus com a igreja. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, este é o momento, ó Pai, onde todos nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso rogamos, Deus querido, fala aos nossos corações. O Senhor que conhece, ó Deus, as nossas necessidades espirituais. O Senhor tem escutado, ó Pai, as nossas orações diárias e sabe, Senhor, o quanto necessitamos dos Teus conselhos. Fala, Senhor, diretamente a cada um de nós, conforme nossas vidas, conforme a Tua justiça, de modo que venhamos a crescer no conhecimento da Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse trecho da Bíblia que nós lemos, ele se refere a um período da história do povo de Deus muito especial, onde o povo estava voltando do cativeiro. Eles tinham sido presos, tiveram uma experiência de escravidão, uma experiência de servidão, e estavam retornando a Jerusalém, retornando aos seus bens abandonados, às suas propriedades, suas heranças. E ao chegarem lá, claro, se depararam com o templo, que era motivo de orgulho de Israel, completamente destruído, completamente arruinado, e o trabalho então era de restauração, reconstrução do templo. E lógico, não puderam construir o templo do jeito que Salomão fez, fizeram um projeto mais simples, simplificaram, que é isso que o profeta está dizendo aqui. Veja como é mais simples o templo que agora a gente está tentando fazer, como era mais importante antes. Mas a reclamação, a preocupação do profeta é que o povo tinha dificuldades na construção. Eles tinham que também reconstruir suas vidas,
e talvez o interesse, a preocupação pelos problemas familiares, pelos problemas seculares de cada um, desviavam a sua atenção e o seu empenho da obra de Deus. E de modo que a reconstrução do templo era muito lenta, era devagar, às vezes ficava parado durante muitos anos. Teve um período de mais de 20 anos que ficou parada a obra. Em 20 anos o material de construção se estraga todo, não é verdade, irmão? O que tinha de madeira se perdeu, um monte de coisa vai ficando esquecido depois de 20 anos. Gente, quantos aqui tem menos de 20 anos? Ou seja, é quase uma vida. E aí a obra parada, muitos daqueles jovens que estavam por ali nem mesmo sabiam o que era aquele monturo ali, nem sabiam por que começou aquilo. É muito tempo. Então é nesse momento em que o profeta é despertado pelo Senhor, o profeta Ageu, talvez o primeiro profeta depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Foi o primeiro profeta a falar. Ele pregava naquele lugar, num lugar em ruínas. Ele apontava para o lugar e mostrando: onde estamos? Cadê o seu trabalho? Cadê o nosso esforço? Então, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do trabalho do profeta, o que ele estava mostrando para o povo de Deus, o que estava acontecendo com o povo de Deus para enfraquecer o andamento da obra do Senhor. Aqui nos versículos 4 e 5, nós encontramos 3 palavras que chamam a nossa atenção, merecem a nossa atenção, porque é um problema que permeia a igreja, que faz parte da vida da igreja, não era só do momento do povo de Deus naquela época, mas de todos os tempos. No versículo 4 nós encontramos a palavra ser forte. Ser forte significa ter força. Força é o poder de trabalhar, o poder de conquistar as coisas, de realizar coisas. E o profeta exorta o povo a ser forte. A palavra seguinte é trabalhar. Trabalhar tem a ideia de agir, tomar uma atitude, de fazer o que cabe a cada um, fazer o que cabe a mim, me preocupar em saber o que é que eu tenho que fazer. Trabalhar significa sair da zona de conforto e tomar uma atitude. Hoje de manhã até falei, eu estava comentando em casa, dizendo assim: eu compreendo que tem muita gente que tem dificuldade para a igreja. A gente lá no conforto da cama, tão gostoso, paradinho lá, quietinho. Tem gente na rede, né? A rede, o melhor lugar do mundo é a rede 6 da manhã. Não é verdade? Gostoso parado lá. Precisa de um bom motivo para sair dali. Precisa de boas motivações. E muita gente não tem essas motivações. Falta o ímpeto do trabalho, o ímpeto de agir, de tomar uma atitude, de quebrar essa situação de conforto que é cômoda, é boa, é até útil, mas ela tem o seu limite. Existem coisas mais importantes ao redor. E o profeta fala justamente disso quando ele fala de trabalho, trabalhar. E a outra palavra está no versículo 5, quando ele diz assim: não temais. É o medo. O medo, queridos, é justamente a falta de segurança, a insegurança, as incertezas, falta de fé, falta de convicção. É isso que gera o medo. O medo é justamente o afastamento de Deus. Ele está dizendo aqui que o meu espírito está entre vós. Por que ter medo? Então o medo vem justamente do afastamento do Espírito Santo. Nós vemos lá no Novo Testamento, os evangelhos relatam quando Jesus voltou ao cenáculo, o cenáculo estava fechado. O evangelho de João tem as palavras que eu acho mais adequadas. João foi testemunha, ele estava lá, ele viu que ele diz, e as portas estavam cerradas, porque todos estavam com medo. Estavam com medo porque eles viram Jesus ser crucificado, ficaram desesperados com aquilo, perderam a noção da igreja, perderam a noção da pregação de Jesus quando viram Jesus crucificado. Então, quando a igreja se sente sem Deus, ela fecha as portas. O medo fecha as portas da igreja, não é verdade? É por isso que o Senhor diz: não temais, não há o que temer, porque o Espírito Santo é conosco. E nesses 2 versículos entendemos, queridos, que o que nos dá força para trabalhar, o que nos faz ter coragem de avançar, de olhar para um futuro incerto, sem nenhum medo,
é a nossa comunhão com Deus, é a proximidade de Deus conosco. Porque de fato, se dependesse somente daquele povo, nada ia acontecer. Se dependesse de nós, a igreja não teria chegado ao século XX. Foi tanta perseguição que ela teria acabado na Idade Média. Então, se viemos até aqui, é porque temos comunhão com Deus. E o que enfraquece a igreja é a falta de comunhão com Deus. É claro, irmãos, que a comunhão da igreja com Deus não é a comunhão de uma instituição com Deus. Deus não tem comunhão com instituição nenhuma. Deus não abençoa empresas. A comunhão é pessoal entre nós, entre cada um de nós e a pessoa do Senhor. Então, o que nos faz refletir como está a minha comunhão com Deus, a minha comunhão pessoal com Deus. Como é que está a sua comunhão com o seu Deus? Existem algumas formas de a gente avaliar isso. Não tem uma régua, era bom que tivesse uma balança, né? Quanto maior a comunhão com Deus, mais pesado ficasse, mais evidente. Mas não tem como ser evidente, a questão é bem pessoal, só nós podemos saber. Mas nós podemos medir em nós próprios como está a nossa comunhão com Deus, com 3 fatores. O primeiro deles é o tempo que dedicamos à nossa oração diária ao Senhor. Quanto tempo é? 1 minuto? 2? 10 minutos já? 1 hora? Aí tem o santo, o santíssimo, tem o crentíssimo, que ora 2 horas, 3. Eu não sei quanto é, mas o tempo que nós dedicamos às nossas orações com o Senhor refletem a nossa comunhão com Deus, claro. Né? Quantas horas, quantas vezes por dia nós nos lembramos de obrigado, Senhor, por isso, ou perdão, Senhor, por isso. É uma oração de alguns segundos, é uma oração. E ao longo do dia podemos ver que nós temos a oportunidade de orar centenas de vezes ao Senhor, quando damos glória a Deus por pequenas coisas que reconhecemos o seu agir, suas bênçãos. É por isso que lemos na Bíblia que devemos orar sem cessar. Em todos os momentos podemos estar em oração. E o nosso nível de oração reflete a nossa comunhão com Deus. É um indicador da nossa comunhão com Deus. Um segundo indicador que nós temos é o nosso interesse pela palavra de Deus. O nosso interesse de ler a Bíblia. Quem é que gosta de ler a Bíblia? Já viu que algumas pessoas têm prazer em ler a Bíblia? Aproveita a hora livre que tem do dia para abrir. Vou aproveitar, vou ver aquilo. Ou vem para a igreja pensando, eu sei que o Senhor vai falar algo que vai tocar meu coração. Amo a palavra. Aí vem para a igreja pensando na mensagem. Eu, quando era adolescente, eu participava da turminha ruim da igreja. Tem a turma legal e tem a turma complicada, né? E eu me lembro que a turminha complicada dizia, pronto, agora é a mensagem. Agora ela vai meia hora, é só ter paciência que ela acaba. Eu não gosto da mensagem. Existem crentes que não gostam da mensagem. Então, em nossos corações, nós olhamos e vamos ver, será que eu gosto? Será que eu escuto o que o Senhor disse e durante a semana eu vou lá olhar, me lembro daquilo durante a semana, vou ler várias vezes o mesmo texto, vou ler porque foi antes, o que aconteceu depois? Amar a palavra de Deus é uma prova de nossa comunhão com Ele. E o terceiro elemento que temos para avaliar a nossa comunhão com Deus é o amor que temos pela igreja. Amor pela igreja, queridos, não é amor pelo templo, não é amor pelos instrumentos, pelo prédio, é amor uns pelos outros. Somente amamos se formos realmente transformados pelo Senhor. Aliás, amar é uma consequência de quem convive com o Deus do amor. Não existe o crente salvo que ama ao Senhor e não ama os seus irmãos. O quanto mais amarmos os nossos irmãos indica a nossa comunhão com o Deus que ama os nossos irmãos, com o Deus que nos ama. Então, o quanto nós amamos os nossos irmãos, o quanto nós nos amamos, o quanto a gente fica doido para voltar domingo de novo, para a gente se ver de novo, não sei, talvez, certamente oscila esse prazer entre uns e outros, mas é o seu e o meu indicador pessoal que nos mostra o quanto estamos ao lado do Senhor, o quanto convivemos com o nosso Deus, qual o nível da nossa comunhão com Deus. Pois, queridos, o avanço do povo de Deus depende da nossa comunhão.
O avanço da obra do Senhor depende da nossa comunhão com Ele. Nós temos 1000 projetos para o futuro, mas todos são inúteis se nós não tivermos comunhão com o Senhor. Então busquemos em nossos corações avaliar como é a nossa comunhão com Deus, o que há de deficiente, o que podemos fazer para melhorar a nossa comunhão com Deus. E aí sim nós vamos poder ler o versículo 9, alegres, quando Deus diz, o profeta diz, lá daquela época, é neste lugar que eu farei vir a paz foi Jesus, naquela cruz que nos trouxe a paz, que mudou tudo, que hoje abriu as portas para a nossa comunhão com Deus. E o início do versículo diz que a glória desta última casa será maior do que aquela primeira. A última casa, queridos, somos nós, são os nossos corações, que têm o privilégio de ter uma glória muito maior do que a glória do templo de Salomão. E tudo depende de mim e de você, de acordo com a nossa comunhão pessoal com Deus. Oremos então e peçamos ao Senhor que Ele aumente a nossa comunhão com Ele, que Ele fortaleça o nosso relacionamento com Ele, que nos lembre no dia a dia de buscarmos ao Senhor a sua orientação, a sua opinião a respeito de nossas vidas. E certamente nós seremos instrumentos úteis no avanço da obra de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Eu peço a todos que fiquemos de pé mais uma vez para orarmos ao Senhor. Aqueles que não puderem, que estiverem com o neném no colo, podem ficar sentados sem problema. Fechemos nossos olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, compreendemos, ó Pai, que é o Teu poder que faz a nossa igreja aumentar. É o Teu poder, ó Deus, o poder da Tua palavra que tem mudado corações, de modo que muitos homens e mulheres têm se transformado em servos Teus. Mas compreendemos também, ó Deus, pelo Teu conselho trazido pelo Teu profeta na antiguidade, que cabe a nós, ó Deus, buscarmos a nossa santidade convivendo com o Senhor. Por isso rogamos, Deus querido, trabalhe nossos corações, ó Pai. O Senhor que conhece as nossas fraquezas, sabe, Senhor, das nossas dificuldades. Trabalhe os nossos corações, mudando, ó Deus, o que precisamos mudar. Transformando, Senhor, nas nossas vidas, aquilo que precisa ser transformado, para que venhamos a ter uma plena comunhão com o Senhor. E que a Tua obra possa seguir o seu curso conforme os Teus planos, conforme a Tua vontade, para que muitas pessoas possam conhecer a Jesus através das nossas vidas, através da nossa igreja. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos, queridos, orar mais uma vez silenciosamente ao som do pós-luto. Depois da música, então, estará encerrado o nosso momento de culto e nós nos dirigimos às nossas casas. Oremos.